Rapaz, essa novela chegou ao fim. Pra mim, eu vou ser muito sincero pra vocês, não teve nem início. Pra mim era mais uma utopia, foi o mesmo termo que eu usei lá na rádio. O Flamengo acertou em manter Gabigol, sim ou não, a Tirson? Cara, na verdade, boa tarde, Amanda, boa tarde a todos que nos acompanham, boa tarde, Thiago. Irmão. Né? Sempre bom estar aqui com você. Sempre, sem dúvida, igualmente. O Gabigol, cara, a gente sabe que ele representa muito pro Flamengo. Sim. Ele chegou no Flamengo, ele teve uma identificação muito grande, conseguiu trazer títulos importantes para o clube, fazendo gols importantes. É o cara que tem, a gente falou essa semana aí, predestinado, sem dúvida nenhuma. Ele conseguiu trazer essa ligação. Eu acho que através dessa ligação Flamengo e Gabigol, não somente pelos gols do título, não, você vê dentro da postura dele de jogo. A partir do momento que ele tem essa postura dentro do jogo, o torcedor tem essa identificação. Porque ele sabe o que é ser Flamengo. Aí teve alguns, o ano passado, por exemplo, teve alguns momentos que ele não parecia ser aquele Gabigol. Que ele não estava com aquela vontade, que não estava com aquela intensidade, meio triste com alguns momentos. Lógico, mudança de treinadores e tudo. Com a própria chegada do Tite, não conseguiu ali dar aquela sequência. A gente esperava até que fosse fazer aquele momento de paz, que teve ali aquele momento dos dois. Só que ele não demonstrou isso pra gente. A partir do momento que ele se coloca à disposição, eu quero ficar no Flamengo, eu vou fazer as pazes com o Tite e vou dar resultado pro torcedor, pro clube, ele vai ser muito importante, cara. Porque ele sabe fazer bem essa função. São poucos os jogadores que conseguem se movimentar em busca do passe como esse jogador, cara. Ele perde muito gols porque ele se coloca muito bem. Ele se posiciona muito bem. Por isso que ele tem muita chance de gols. Então, assim, eu acho que ele fez bem em acertar e se manter no Flamengo, sim. Porque é um jogador que tem essa identificação com o clube. Mas ele querendo, como ele demonstrou já em alguns dias, antes de se apresentar, ele lá fazendo os treinamentos, ele já se cuidando da parte física. Isso aí é fundamental, pô. A gente sabe que o Gabigol é importante. Aí, independentemente se vai renovar ou não, ele também tem que dar sequência na carreira dele, na vida dele. Então ele tem que fazer a melhor temporada desse ano para ele falar, obrigado Flamengo, obrigado torcedor, eu fui muito feliz aqui. Ou então se tiver que renovar, que renove. Aí sim, aí você jogou muito, não sei o quê, aqui ó. Estou mostrando que eu posso renovar, eu mereço renovar. Não, eu quero renovar, mas não estou conseguindo render. Mas porque os outros renovaram e eu... Não, é performance. Se eu estou performando, estou feliz e quero... E ele é jovem, cara. Você não está falando de jogador de 30 e poucos anos, não. Está falando de jogador de 26 anos. Ele tem um lastro aí bem grande pela frente. Sim, é um jogador realmente que tem muito potencial ainda, mesmo com a temporada passada, que vamos apagar, que acontece, tem momentos que você não consegue render, mas se a partir do momento que ele demonstra que quer, sem dúvida nenhuma, ele vai dar resposta. E aí, Thiagão? Sejamos sinceros, né, Flávio? Essa novela só ajudou a alimentar o Gabigol. O Gabigol estava escanteado no Flamengo, era reserva, tinha questão com o Tite. E aí, de repente, vou sair do Flamengo. A torcida ama o Gabigol. Gabigol é, na minha opinião, o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Só fazendo adendo, em algum momento dos jogos que a gente foi no Maracanã assistir, ele estava no banco ali aquecendo. A torcida ficava eufórica quando ele aquecia, quando ele ia entrar. Exatamente isso que você está falando. O Gabigol, ele move a nação. Você vê que, mesmo quando ele está no banco, que é o que o Atilson diz, que ele levanta, que ele vai ali, ele dá um tchauzinho, ele joga uma camisa pro torcedor. Principalmente a criançada, o pessoal que se tornou Flamengo há pouco tempo, o pessoal que nasceu há pouco tempo, que está vivendo de fato só essa geração, porque muita gente viveu as duas gerações, tanto a do Zico quanto essa do Gabigol. Mas o pessoal que é mais identificado com essa geração, por questão de idade mesmo, sabe que o Gabigol é um símbolo para o Flamengo. Então ele que estava escanteado e que pôde viver essa novela, romance com o Corinthians ou não, queira ele ou não, porque jogar também com a torcida do Corinthians é benéfico pro Gabigol. É a segunda maior torcida do país em questão de números. Então ele estava ali, disputando o carinho de duas das maiores torcidas do país, querendo ou não, sendo querido pelas duas, porque os dois queriam ou o Flamengo manter o Gabigol ou o Corinthians levá-lo. Ele conseguiu o carinho de todo mundo, se mantém onde ele já estava, onde ele tem, entre aspas, o trono,
Só cabe a ele fazer uma temporada fantástica. E assim, entra também assim, se ele fizer uma temporada bacana e não renovar também com o Flamengo, não tem problema nenhum. Ele vai ter as portas abertas lá no Corinthians. E 6 meses ali, também. ele pode assinar qualquer pré-contrato. Então, quer dizer, é importante para ele, nesse momento, é exatamente fazer uma grande temporada, pelo menos, para falar obrigado. Pegar a plaquinha, ó. Exatamente. Parabéns ao protagonista, nota 10. Hoje tem gol do Gabigol, porque a novela foi fantástica, só pra ele. Mas é o desejo de todo torcedor do Flamengo. Tenho certeza disso, de ver o Gabigol voltar a ser aquele Gabigol de 2022, 21, 20, 19 e aquele que encantou todo mundo, né? Mas o tema Gabigol e Flamengo segura. Daqui a pouquinho a gente vai mergulhar nesse assunto, porque agora vem encontrando muita dificuldade nas negociações. Caso, por exemplo, de Léo Ortiz. O zagueiro que pertence ao RB Bragantino não esconde a sua vontade de vestir a camisa do Fla, mas também não quer entrar em rota de colisão com a direção do time paulista, que pede cerca de 12 milhões de euros pela venda do atleta. Além de Léo Ortiz, o Flamengo negocia com 2 laterais esquerdos, Juninho Capixaba, também do RB Bragantino, e Matias Vinha, que pertence à Roma da Itália e está emprestado ao Sassuolo. Temos Gabigol. Lili Nascimento, bom dia pra você. Bom dia, meus amigos, um beijo para vocês. Feliz 2024, né? Tô retornando hoje da minha folga de ano novo e com muitas notícias, muitas expectativas pelo lado corintiano. Eu vi no início do programa vocês falando, será que teremos notícias para essa sexta-feira? Eu, pelo menos pro lado do Corinthians, garanto muitas, a começar sobre o Gabigol, a novela Gabigol, né? Porque assim, foram vários episódios dessa novela, todos pro lado do Corinthians, né? Desde o interesse do Augusto Melo, depois o Gabigol no podcast, deixa entender ali que ele gostaria de jogar no Corinthians, daria muito bem jogando no Corinthians. Aí o Augusto Melo ao vivo no ESPN FC acaba falando que teria uma reunião marcada com o Marcos Braz para falar das negociações com o Gabigol. No outro dia essa reunião não aconteceu, o Marcos Braz disse que nem viria para São Paulo. Aí de repente Marcos Braz aparece na cerimônia de posse do Augusto Melo, dá uma certa esperança para o torcedor, acende uma luzinha. Será que pode acontecer? E ali na cerimônia de posse, Augusto Melo fala ainda sobre o Gabigol, fala que existe o interesse, existe ali uma conversa, que as conversas estariam avançadas, mas não. Corinthians desistiu de contratar o Gabigol, por quê? Só houve interesse de um lado, e foi o lado do Corinthians. Em nenhum momento o Flamengo facilitou essa negociação, até porque o Gabigol tem contrato até dezembro, só poderia sair sem o valor da multa no meio dessa temporada, então o Flamengo não facilitou as conversas, não quis dar andamento pro lado do Gabigol, as coisas também não andaram. Aí o Corinthians viu que o calo apertou. Apertou por quê? Porque o Corinthians não se reforçou na linha de frente. Precisa trazer alguém, precisa trazer mais um centroavante, precisa de um ponta ali de velocidade. E aí essa conversa foi tida com o Mano Menezes assim que o Augusto Melo foi eleito presidente. O Mano Menezes falou que precisava de jogadores de linha de frente. Precisava de mais um centroavante, pelo menos, e mais um ponta. Como eles ainda não chegaram e agora, de fato, o Corinthians desistiu do Gabigol, tem que correr atrás. A não ser que tenha algo muito adiantado, que ainda não tenha vazado para a imprensa, acredito que para esse domingo, data da reapresentação do elenco, este centroavante, este ponta, não estejam presentes lá no CT Joaquim Grava, amigos. Valeu, Lili Nascimento, vai acompanhar, vai ter muita notícia, mas muita notícia, e muito, sim, pelo sério, sim, não, talvez. O fato é que, em algum momento, tudo bem, pode falar à vontade, isso é fácil de falar agora, não sei o quê. Mas não foi por falta de aviso, que estava na cara que não ia acontecer nada, e estava na cara que o interesse era só de um lado, né? Quando a gente fala aqui, e a gente acaba tomando porrada nas redes sociais, que a gente torce contra, eu quero mais é que todos os times se reforcem, Sim. Que todos os times tenham condição de competir para que não tenha todo o Campeonato Brasileiro, 2 para disputar o título. Isso é fato. Agora, o que a gente fala aqui é da questão da responsabilidade daquilo que você traz e da expectativa que você cria no torcedor. A expectativa que a diretoria do Corinthians criou no torcedor não se faz, né? A gente vem falando aqui há um tempão. Quanto é a multa? 170 milhões. Não temos. A gente está falando de um negócio que depende de 3 partes. O jogador querer e aceitar o projeto e o salário que ele iria receber.
A gente depende do clube que detém os direitos do jogador aceitar uma proposta e reduzir o valor de 170 milhões e que o clube que quer comprar tenha dinheiro para comprar. Pelo que parece, não foi isso que aconteceu. Então, assim, tem que ter um pouquinho de responsabilidade na hora de ir para o mercado. Porque você não pode atacar assim, só, eu tenho interesse. A gente já brincou aqui várias vezes, eu tenho interesse em comprar uma Ferrari. Mas não tenho condição, só tenho interesse. Que vontade de falar, mas eu vou falar. Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Mengão News Oficial. E é o seguinte, pessoal, as informações exclusivas, notícias fresquinhas e notícias muito boas sobre a equipe do Flamengo. Vou passar aqui as informações, né? Antes de terminar aqui o nosso vídeo, o mercado da bola do Flamengo bem agitado. Então, já convido a vocês a se inscrever aqui no nosso canal e também a deixar o like no vídeo, que é muito importante, beleza? As informações, pessoal, empresário, né, oferece aí Roger Guedes à equipe do Flamengo. É isso mesmo. Empresários aí, né, vê Roger Guedes como uma boa opção para a equipe do Flamengo. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, torcedores. Vocês gostariam de ver Roger Guedes vestindo a camisa do Mengão? Já comente aqui, deixa a sua opinião nos comentários. E também, pessoal, se for possível, se inscreva no canal para estar nos ajudando e também para estar fortalecendo aqui o nosso trabalho diariamente. Vem comigo para a tela do notebook, bora conferir as informações. Ele quer jogar pelo Flamengo. Empresário de Roger Guedes entra em cena por reforço no Flamengo. Uma nova reunião aconteceu em um final feliz esperado pela diretoria, especialmente por ser um pedido especial de Tite. É isso mesmo, segundo as informações de Pedro Zanuzzi, né? Atualizada hoje, dia 5/1/2024, às 11h23. Então, a informação seguinte aqui, né, do site do Bola VIP. Mais uma novela longa do Flamengo. Depois de entrar forte no mercado da bola e garantir a contratação de Nicolás de la Cruz como seu grande reforço para a temporada de 2024, o Flamengo sabe que ainda precisa de mais e segue analisando opções interessantes no mercado. A diretoria, em contato com a comissão técnica liderada por Tite, já sabe quais são as posições que mais geram preocupação, ou seja, as que mais são consideradas carentes no Flamengo. E com isso, né, as informações traz aqui o que o empresário de Roger Guedes está ajudando. No entanto, em busca do acordo, o rubro-negro contou com a ajuda do empresário Paulo Pitombeira, que comandou a força-tarefa em posicionamento firme com Diego Serri, executivo do Massa Bruta. Depois de contato feito pelo Flamengo, o Bragantino, não querendo perder seu titular, fez uma proposta de renovação contratual, incluindo um aumento salarial que o colocaria entre os zagueiros mais bem pagos do país. Porém, logo de cara, o representante nem sequer levou em frente qualquer chance de abrir negociações, deixando bem claro a todos que a decisão do jogador é pela transferência ao Flamengo, né? Então, rapaziada, é o seguinte, né? O pessoal comenta muito, o Flamengo não está contratando ninguém, o Flamengo só está especulando jogadores, né? E não consegue trazer nenhum reforço. Vou falar aqui para vocês, né, o que eu venho apurando aqui nesses últimos dias, né, com informações aqui do Flamengo. O que acontece? A questão do Léo Ortiz, um reforço que o Flamengo tem bastante interesse e ainda não conseguiu fechar o negócio. O Flamengo entra em contato com o staff do jogador, né? O jogador mostra a vontade de vir para a equipe do Flamengo, só que quando chega na parte financeira, os clubes jogam o valor deles lá em cima, rapaziada. O Bragantino mesmo tinha oferecido o Léo Ortiz a 8 milhões de euros, se eu não estou enganado. De repente subiu para 12 milhões de euros. Não tem condições, entendeu? A questão do Vina, a mesma situação. Depois que o Flamengo procurou o jogador, a Roma joga o valor dele lá em cima, né? Então, é por isso que continua aí esse entrave muito grande na equipe do Flamengo em contratar jogadores, né? E também na informação, Gabigol fica definitivamente e oficialmente no Flamengo, né? Até o final de seu contrato. Ninguém sabe se ele vai ser renovado no meio da temporada ou não.
Mas eu já quero fazer uma pergunta aqui para vocês, torcedores rubro-negro. Na sua humilde opinião, você que está aí do outro lado. Vocês já faziam a renovação de contrato com o Gabigol ou não? Deixa aqui nos comentários que é muito importante, essa é a minha opinião, né? Acredito que o Flamengo tem que esperar assim, até últimos minutos ali para ver como é que vai ser o rendimento, né? E o futebol do Gabigol em 2024 para poder tomar uma decisão de renovação, né? E sobre a questão do Roger Guedes, vocês gostariam de ver Roger Guedes vestindo a camisa do Flamengo? Comente aqui e deixe a sua opinião também, que é muito importante. Aproveitando, pessoal, se inscreva aqui no nosso canal, vamos ver se a gente consegue bater a meta aí, pessoal, de 21 mil inscritos, beleza? Então conto com a sua ajuda e também bora bater a meta aí de 100 likes nesse vídeo, como aconteceu no vídeo passado. Então, até os próximos vídeos e fui!